colocar ir para um outro capítulo aqui na nossa análise, que é tentar examinar alguns dos pontos que foram destaque no debate deles. Um deles foi o que você já mencionou logo no começo, e eu pedi a sua licença, a sua paciência para a gente tratar um pouco mais adiante, chegou a hora. Sim. Orçamento secreto, veto, economia, esses três. Só um parênteses, há uma avaliação por parte da Quest que temas predominaram ou ainda não? A gente tem dois principais temas. O principal, o orçamento secreto, né? Teve diferentes momentos, diferentes blocos nessa discussão. Ele passou em vários blocos. Passou em vários blocos, a questão da corrupção, que o Bolsonaro atacando a Soraya e a Simone, né? Então esse um dos principais temas. O outro que também chamou muita atenção é a parte da economia. Querendo ou não, é um principal tema, né, que o eleitor precisa falar. Então o Bolsonaro se deu melhor quando ele fala do Auxílio Brasil, quando ele fala que não tem gente passando fome, né, ou menos gente passando fome, e aí Luiz Felipe Dávila com a sua posição, Soraya com a posição do imposto único. Então um tema que, apesar de não é discussão macro, propostas muito claras em relação à economia. Eu vou me concentrar no orçamento secreto porque isso é fundamental para quem vai ocupar a cadeira lá e tem a ver com o nosso sistema de governo. Houve uma transformação. Diga, Felipe, por favor. Só uma coisa muito rápida para complementar. Gui, desculpa te interromper. À vontade, é uma roda, cada um interrompe o outro a hora que quiser. É só para dizer que o orçamento secreto, muito citado nesse debate, é um dos temas mais buscados no Google aí durante o debate. A gente acabou de apurar essa informação é aqui, né, super primeira mão. Ou seja, o eleitor claramente está dizendo, que não sabe o que é. Então os políticos estão dizendo ali, orçamento secreto, e aí o cidadão vai lá no Google para tentar descobrir o que é. É um dos temas que mais foi buscado durante o debate. Acho que isso, desculpa te interromper, mas achava que era uma pitada contrário. A sua interrupção foi extremamente valiosa, porque ela orienta muito como é que a gente vai se dirigir ao público. O orçamento secreto, eu não sou o Google, tá? Mas o orçamento secreto é o esquema pelo qual o legislativo controla a alocação de recursos via orçamento público. Vocês podem imaginar que isso é a tarefa do presidente, exclusivamente do executivo, o que mudou sensivelmente no nosso sistema de governo, particularmente nos últimos 3 anos, foram as prerrogativas do legislativo. E o orçamento secreto é uma gíria, sobretudo jornalística, veio de uma matéria investigativa do Estadão, pela qual não há transparência, como que as emendas, como o dinheiro sobre o qual tem essa prerrogativa de dispor desse dinheiro os parlamentares, como que esse dinheiro é empregado, tá? Parou aqui minha participação Google aqui no WW Debate. Orçamento secreto, você disse que o Bolsonaro estava mentindo. Meia verdade, né? Opa, você deu... Não, por quê? Porque você dizer... Pode ser mentindo também. Você dizer que o orçamento secreto não tem nada com isso, isso é do Congresso, nem sei para onde vai. Não, orçamento secreto não é isso. Orçamento secreto Não, isso aí é objetivamente falso. Exatamente. Não, mas tem várias coisas falsas ali. O que é orçamento secreto? O que é orçamento secreto? Foi a fórmula que o Bolsonaro conseguiu para evitar um avanço de um processo de impeachment. A leitura política a gente pode fazer essa. Como? Abrindo uma rubrica nova no orçamento, a chamada RP9, que são as emendas de relator, e permitindo que um relator, que ou é um senador ou um deputado, depende do ano, no Congresso Nacional, receba um montante que varia de 20 a 30 bilhões para destinar para onde quer. Mas e isso salvou o mandato do Bolsonaro. O que a interrupção do Felipe nos ajudou muito, nós jornalistas que achamos que a gente sabe tudo que tem o público na cabeça, é o seguinte: o público não sabe do que vocês estão falando. E no caso, no debate hoje, o Bolsonaro disse, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem tudo a ver com isso. Ok, vamos lá. Porque traduzindo, né, tentando simplificar, ele está dizendo, vocês estão me tomaram esse dinheiro. Não é isso, né? Mas assim, fora isso, ele falou um monte de coisa errada. Primeira coisa errada, ele disse que o Congresso, que ele vetou o orçamento secreto e o governo derrubou o seu veto. Está errado. Ele vetou, que o Congresso derrubou o seu veto, está errado. Ele vetou o orçamento secreto, o Congresso manteve o veto, ele enviou um outro projeto de lei, uma modificação na LDO, em que ele coloca de novo o orçamento secreto e aí o Congresso aprova e fica tudo bem. Então, assim, essa responsabilidade não é só do Congresso, é de ambos.
né? Não tem um veto derrubado por ele. Segundo a informação incorreta que ele dá, ele diz que a senadora Simone Tebet e a senadora Soraya votaram a favor de derrubar o veto dele. Mentira, as duas votaram para manter. O veto não foi derrubado. Então, assim, ele usou ali de toda uma armadilha retórica com um monte de informação errada para enviesar um raciocínio. Qual é o raciocínio? Olha, eu fiquei de mãos atadas, eles foram lá e me tomaram os recursos do orçamento. Ele usa esse mesmo raciocínio no começo do debate, quando a Simone diz para ele, olha, você cortou o dinheiro da merenda escolar nos últimos anos e no orçamento do ano que vem. Ele fala, que é isso, senadora? Você pode ir lá e recompor, o orçamento é do Congresso, você pode ir lá e recompor. Use as emendas que a senhora tem. Agora a senhora tem a oportunidade. Assim, retoricamente foi um ponto alto dele no debate. Mas tá errado, né, William? Mas ali a briga é de fato. É isso que eu tô te falando. E atribuir a elas as emendas, porque ambas utilizaram emendas. Exageradamente os números que ele citou. Exageradamente. Assim, ele responde, ele já vai preparado com um discurso. Primeiro, fiquei de mãos atadas. Mas só concluindo, cara, rapidinho. Quem manda, quem define as prioridades, quem manda o orçamento, quem diz quanto que vai para a merenda escolar é o executivo. Entende? O ministro Paulo Guedes vive repetindo isso. Não, é uma decisão da política. A política decidiu dar as emendas para os parlamentares e eu fiquei de mãos atadas. Ah, gente, por favor, quem governa é o governo. Vamos a vocês dois que estão com os algoritmos e a apuração junto às redes sociais. De que forma é possível dizer já, Guilherme, o público percebeu essas nuances? Eu acho que, primeiro, vale lembrar, né? Esse aqui é um público muito sofisticado, enquanto o eleitor, né, médio ali que está em casa, trabalhando, não necessariamente sabe tanta informação sobre o orçamento. Justamente ele é secreto, né? Mais difícil ainda saber. E eu acho que o Felipe disse muito bem, né? Como o debate é um momento especial numa campanha eleitoral. Ele é diferente da propaganda, ele é diferente de entrevista, porque você coloca os candidatos lado a lado para debaterem. E aí essa é a grande novidade, que o orçamento secreto pode ganhar espaço, né? A gente está justamente aqui... Ganhar espaço na discussão política. Na discussão, sem dúvida. Eu acho que nos próximos dias vai ter mais busca sobre o orçamento secreto, os candidatos vão ter que responder sobre esses temas, se votou a favor do veto ou contra o veto. Acho que essa é uma mudança importante que esse debate traz, né? Se a gente estava falando muito da economia, da pobreza, agora a corrupção ganha um pouquinho mais, né? Esse debate se é corrupção ou não, começa a ganhar um pouquinho mais de atenção do público nesses próximos dias. Felipe, você está balançando afirmativamente com a cabeça. Vocês têm alguns dados que eventualmente nos levem a entender qual é a percepção do eleitor em relação a Bolsonaro e orçamento secreto? O importante aqui para mim é que durante o último ano nós fizemos pesquisa, né, todos os meses, depois agora mais recente quase toda semana, e a economia sempre era o principal problema do Brasil. Diferente de 2018, quando a corrupção era o principal tema, era o principal tópico, né? Mas o que chama a atenção é que nos últimos dias de campanha, todos os candidatos parece que começaram a tentar estimular o eleitor a pensar no tema da corrupção. No caso do Bolsonaro, há dois ataques claros. A reportagem que o UOL fez em relação à compra de imóveis com dinheiro vivo, mas agora fica claro que os candidatos vão começar a utilizar, ou vão tentar utilizar o orçamento secreto como uma maneira de tentar vincular o governo Bolsonaro a algum tipo de corrupção, né? Ainda não tem essa manifestação direta aqui no nosso sistema, mas parece, Vac, que essa talvez seja a estratégia, digamos, coordenada entre os candidatos. Vamos falar de algo para que o público tente entender que tem algo secreto, algo obscuro neste governo, para que isso tente manter a rejeição do Bolsonaro em alta. Ele que tem, segundo o último dado da Genial Quest, a maior rejeição entre os candidatos a presidente. Algo secreto é a grana do contribuinte. William, eu tenho uma análise, a gente deu a do Ciro, desculpa te interromper. À vontade. Que é o coordenador da campanha, e o Wellington Dias, que é o coordenador da campanha do outro lado, também disse que... Posso colocar? À vontade, por favor. A informação. O Wellington Dias, um dos coordenadores políticos da campanha do Lula, na minha opinião, não altera o caminho traçado. Vamos seguir com eventos de rua e agendas que permitam destacar... O debate, ele quer dizer, do debate, Também, traduzindo aquela informação que a gente tinha dado no começo, de que, na visão do petismo, esse debate não altera o rumo da eleição até o primeiro turno.
Agora, a sua avaliação como jornalista político. O Guilherme e o Felipe levantaram algo que está vindo aí e vem, primeiro, de forma difusa, né? Esse monstro, como a gente costumava chamar antigamente, aquilo que a palavra caiu de moda há muitos e muitos anos. A gente chamava a opinião pública de monstro, lembra? Agora, o monstro, ele começa a formar ali algo, se vira para orçamento secreto, que é igual dinheiro, meu dinheiro, né? Que é dinheiro de imposto, vai para onde, como assim? Jornalista político, repórter experiente, Caio Junqueira, isso vai virar tema? Acho difícil isso virar tema, William. Acho que o orçamento secreto é tema há um ano, né? Desde as matérias lá do Breno Pires, do Estadão. Sim, enfim. Mas quantas menções foram, Felipe? 7 milhões e meio? Não, esse é o não cutuque a onça com a sua vara. Perdão, é quase no mesmo. Mas eu acho que isso tem muito mais... É que, na verdade, a gente está falando a mesma coisa, né? Só que de um jeito muito mais coloquial e de um jeito muito mais sofisticado. No fim, o que o Felipe está passando, as duas coisas são a mesma mensagem. É tentar colar o Bolsonaro em algum tipo de corrupção. No caso da onça? Acredito que sim, né, Felipe? Ou não? Que ela... Raquel, e aí para dar, né, a informação correta, precisa aqui para todo mundo. Quando eu citei as 7 milhões e meio de menções, eu falo no geral, ou seja, quando a gente soma tudo que está sendo comentado e dentro dela a vara curta é o tema ali mais a frase que a gente encontra mais relevância quando a gente faz a nuvem de palavras. Eu de novo, Vaca, esse monstro chamado opinião pública, ele é muito interessante. Eu falei outro dia, inclusive com você, um assunto que virou pauta nacional, que é o voto envergonhado. Nós hoje tivemos a oportunidade de gravar um programa sobre isso. Quer dizer, a opinião ela vai se formando aos poucos, e nessa reta final quando de fato o eleitor vai parar, vai pensar, vai discutir com seus colegas, amigos, pessoas do trabalho, né, para tomar aquela decisão final de ir para a urna. Então aqui, o que eu estou dizendo é que os candidatos de oposição ao Bolsonaro estão tentando colar nele corrupção via orçamento secreto para ver se isso mantém sua rejeição alta. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai ter que avaliar ao longo da semana. Então, deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar aqui rapidinho, que eu acho que eu fui confusa, porque, na verdade, a Soraya estava dizendo que se decepcionou com o Bolsonaro porque encontrou corrupção no governo dele. E ele faz diversos ataques a ela, dizendo que ela se elegeu por causa dele. E aí que ela solta essa frase. Então, assim, de alguma forma, as coisas estão interligadas. Eu penso, a minha leitura geral, assim, em termos políticos, a Simone vai muito bem nos debates. E hoje ela foi bem. O Ciro, apesar desse jogo um pouco jogado com o Bolsonaro, também, ele tentou puxar para uma questão muito mais propositiva de Brasil real. E a Soraya também. Juntando isso, eu penso que essa campanha do voto útil pode ficar fragilizada nessa reta final. Esse pode ser o principal impacto do... Pode ser. Não estou prevendo o futuro, não. Mas pode ser o principal impacto. Uma melhoria, como foi no debate da Band.